Olá, quem está aí na batalha dos concursos públicos sabe muito bem que cada detalhe da lei pode fazer a diferença. E hoje a gente vai mergulhar nos pilares do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente nos artigos de 1 a 5. Pensa neles como o alicerce de um prédio. Se essa base estiver forte, todo o resto fica mais fácil de entender. E, claro, de garantir aqueles pontos que valem ouro na prova. Bom, o nosso roteiro de estudos está bem claro. Primeiro, a gente vai entender qual é o ponto de partida do CTB, o seu alcance. Depois, vamos direto para a definição de trânsito, que é chave. Na sequência, a gente analisa a balança de direitos, deveres e responsabilidades. Aí, vamos ver exatamente onde a lei se aplica, como as pegadinhas boas de prova. E para fechar, vamos conhecer o Sistema Nacional de Trânsito. Ok, então vamos lá. Antes de sair decorando sinalização ou tipos de infração, tem uma pergunta fundamental que toda banca de concurso pode fazer. Essa lei vale para quem e aonde? É exatamente por aí que a gente começa. E a resposta já está logo de cara no artigo 1º. O CTB manda no trânsito que acontece, olha só, em vias terrestres dentro do território nacional. Guarda bem esses dois termos. Ou seja, de forma bem simples, qualquer rua, avenida, estrada ou rodovia dentro do Brasil está debaixo das regras desse código. Bem direto ao ponto. Agora, atenção aqui, porque isso é ponto crucial que cai em prova. O artigo 3º mostra que a lei não é só para o motorista, não. Ela se aplica ao veículo, não importa se a placa é brasileira ou estrangeira, se aplica aos donos dos veículos, aos condutores e a todo mundo que for citado no código. As bancas adoram testar isso para ver se o pessoal tem essa visão completa. Beleza, já sabemos onde e para quem a lei vale. A próxima pergunta fundamental é: o que, afinal, o Código de Trânsito considera como trânsito? Pode parecer uma pergunta boba, mas os detalhes dessa definição são um dos assuntos mais cobrados em qualquer prova sobre o CTB. Então, se liga na definição. Trânsito não é só carro andando. Envolve pessoas, veículos e até animais. E eles podem estar sozinhos ou em grupo, sendo guiados ou não. E olha os verbos, as ações. Não é só circular. Parar, estacionar e fazer carga ou descarga também é considerado trânsito. Cada uma dessas palavras pode ser a diferença entre acertar e errar a questão. Agora que a gente já sabe o que é o trânsito, o código começa a organizar o jogo, a definir de quem é a responsabilidade. E aqui, o CTB mostra que não é só um livro de regras, sabe? Ele estabelece um pacto, uma relação muito clara entre o cidadão e o Estado. E a lógica é essa aqui, ó, uma via de mão dupla. De um lado, ter um trânsito seguro é um direito de todo mundo, do outro, é um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito garantir que esse direito saia do papel. Um tem o direito, o outro tem o dever de garantir. Tá, mas e se o Estado falhar nesse dever? Aí entra um conceito jurídico que, olha, despenca em prova: a responsabilidade objetiva. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se um cidadão sofre algum dano por causa de uma falha no sistema de trânsito, seja por algo que fizeram, que deixaram de fazer ou que fizeram errado, o órgão responsável tem que responder por isso. Não precisa nem provar a culpa específica de um agente. Fica de olho nisso. E para fechar essa parte de princípios, o parágrafo 5º deixa bem claro qual é a prioridade máxima, o objetivo final de todo o sistema: a defesa da vida. E isso inclui também a saúde e o meio ambiente. Ou seja, nada, nem a fluidez do trânsito, nem a arrecadação de multas pode ser mais importante do que proteger a vida das pessoas. A gente já viu que o CTB se aplica nas vias terrestres, certo? Mas a pergunta que pode valer a aprovação é: o que exatamente a lei define como uma via terrestre? A resposta tem algumas surpresinhas que as bancas amam explorar. Primeiro, o básico. O artigo 2º traz a lista que todo mundo já espera: ruas e avenidas, estradas, rodovias, basicamente qualquer caminho, na cidade ou no campo, onde o trânsito possa acontecer. Até aqui, nenhuma grande novidade, né? Mas agora, acende o pisco-alerta. É aqui que o examinador gosta de testar quem estudou de verdade. O parágrafo único do artigo 2º vai além do óbvio. Praias abertas, as ruas dentro de condomínios fechados e até o estacionamento de um shopping, tudo isso é considerado via terrestre para o CTB. Isso garante que as regras de trânsito valham nesses locais também. Essa é uma pegadinha clássica de concurso. A gente já falou algumas vezes nos órgãos do SNT. Mas que sistema é esse, afinal? É agora, no artigo 5º, que a gente começa a conhecer a estrutura por trás de toda a organização do trânsito no Brasil.
De um jeito bem direto, o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, é o grande time. É o conjunto de todos os órgãos do governo, seja federal, estadual ou municipal, que tem como objetivo cuidar da gestão do trânsito no país. É basicamente a máquina que faz o código funcionar na prática. E quais são as tarefas desse time? O artigo 5º detalha tudo. Eles têm que planejar, administrar, criar normas, pesquisar, cuidar do registro e licenciamento dos veículos, da formação de condutores e também da parte de educação, engenharia e fiscalização. E, claro, são eles que julgam as infrações e aplicam as penalidades. É o ciclo completo de gestão do trânsito. Bom, com essa visão geral das responsabilidades do SNT, a gente fecha nossa análise da base do Código de Trânsito. Dominar esses 5 primeiros artigos é fundamental para entender todo o resto. Então, vimos o alcance da lei, a definição de trânsito, o Pacto de Direitos e Deveres e o que é o SNT. Agora, a pergunta que fica no ar para a gente continuar estudando é: se o SNT é essa grande engrenagem, quem são as peças que a compõem? Saber isso é o próximo passo. Bora manter o foco e até a próxima análise.